Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e a gente fala sobre a visita de Alvin Halsey. Tem muito para a gente desdobrar. Isso veio também junto de um anúncio quanto ao Hezbollah na América do Sul, feito por uma conta ligada ao governo dos Estados Unidos. A gente começa pelo anúncio que aconteceu junto à chegada de Halsey e falamos então também sobre a visita. A Embaixada dos Estados Unidos, vocês vão ver a imagem aqui ao meu lado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares, são cerca de 60 milhões de reais, claro, a coisa flutua com o câmbio, mas cerca de 60 milhões de reais, por informações que ajudem a desmantelar o financiamento do grupo terrorista Hezbollah na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Isso faz parte do programa Rewards for Justice, Recompensas por Justiça do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, integrantes e apoiadores do Hezbollah atuam na região levantando recursos com crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando e falsificação de documentos, incluindo dólares americanos. Também lucra com atividades em outros países da América Latina. Isso é uma trama extensa, que a gente ainda vai se aprofundar nela, uma trama extensa do Hezbollah na América do Sul. Esse anúncio aconteceu ontem, no mesmo dia em que Alvin Halsey, almirante da Marinha dos Estados Unidos e chefe do Comando Sul, que é a região responsável pela América Latina e o Caribe, explicando, o Exército dos Estados Unidos tem 6 comandos, cada um deles comumente é atribuído a uma região geográfica. O Teatro da América Latina e do Caribe fica com o Comando Sul. Alvin Halsey é então o comandante do Comando Sul, nós temos imagens da chegada dele, vocês vão conferir aqui ao lado, ao Brasil ontem. Ele chegou então, vai se reunir com autoridades brasileiras, incluindo o ministro da Defesa e o comandante do Exército. Essa é a terceira viagem internacional dele desde que assumiu em novembro passado. Ele já passou antes por Panamá, claro que tem estado na mira dos Estados Unidos quanto à influência chinesa, e passou também pela Argentina, onde o muito amigo do presidente americano Donald Trump, Javier Milei, ocupa o executivo. Ele é também o primeiro comandante negro do Comando Sul dos Estados Unidos, fez história aí, Halsey. Ele fez uma questão protocolar, falou protocolarmente a respeito do Brasil, uma parceria que se estende desde a Primeira Guerra Mundial, e sobre como a parceria entre as duas maiores forças armadas do hemisfério era algo fundamental. Uma nota protocolar que foi divulgada pela Embaixada. Retomando o assunto do Hezbollah, a gente tem imagens aqui ao lado, vocês vão ver na sequência. Uma das reportagens indica, essa publicada pelo O Globo, uma das reportagens indica aqui de 2014, mas de que desde 2006 havia elo entre facção brasileira, falava do primeiro comando da capital, e o Hezbollah. Essa investigação, divulgada em 2014 pelo jornal O Globo, traçava a atuação do Hezbollah no Brasil junto a facções criminosas, pelo menos desde 2006. A gente tem aqui um mapa do Washington Institute. Esse mapa do Washington Institute mapeia a atividade do Hezbollah pelo mundo. Se a gente falava sobre a dimensão da atuação desse grupo terrorista, cada ponto desses que vocês veem aqui é um incidente onde houve um atentado terrorista, ou uma tentativa de atentado terrorista, ou algum tipo de atividade do Hezbollah detectada nas Américas. A gente vê na Argentina, no Brasil, Peru, Colômbia, por todos os Estados Unidos, um ponto no Canadá e pela América Central. Provavelmente o Hezbollah é a organização terrorista com mais vasta atuação global. A questão de estar consignada com organizações criminosas brasileiras no tráfico de armas, no tráfico de drogas e em outras modalidades é particular junto a essa visita do comandante do Comando Sul. Afinal de contas, a gente pode falar a respeito do seguinte. O Comando Sul vem agora após outros enviados dos Estados Unidos dialogarem com o Brasil sobre a possibilidade de classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas estrangeiras. Espero que a gente esteja conseguindo abordar isso, mas a gente vê um caldo de ações que qualificam essa visita como algo diferente. E ainda mais um acréscimo. Essa visita acontece logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar da China, onde teve encontros com grande amizade, ditos muito frutíferos, muito positivos, com o ditador da China, Xi Jinping. Os Estados Unidos, claro, têm a China como adversário geopolítico e tudo isso acontece nesse contexto. Para entender melhor a respeito do assunto, a gente conversa na sequência com um convidado especial hoje no programa. Falaremos com o deputado federal General Pazuello. Ele que, como general de divisão, também lidou com fronteiras anteriormente e foi também ministro da Saúde no governo anterior. Muito bem, já temos o general? Vamos lá. Temos o general pronto para entrar? Vamos lá. Aqui estamos prontos, amigo. Muito bem. Tá ouvindo? Estão prontos? Feito. Sim. Bom,
Boa tarde, general. Muito obrigado por conversar conosco. Um prazer receber o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria começar abordando com o senhor a importância da relação com os Estados Unidos para o Exército Brasileiro. Claro que os Estados Unidos são um grande fornecedor e em que importância tem visitas como essa do almirante Alvin Housey agora no Brasil, essa relação com o Comando Sul? Olha, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre um prazer poder colocar ideias, discutir a nossa visão. Claro que a gente tem uma visão muito militarizada, né? São 48 anos de exército, desde os 10 anos do colégio militar e 2 anos de política. Então, dá para entender aí um pouquinho qual é realmente a base do nosso pensamento. Então, as relações militares, políticas, econômicas e sociais com os Estados Unidos, é claro, diplomáticas, elas são fortíssimas e de sempre, né? O Brasil sempre remou junto com a política americana, com a economia americana e com os militares. Então, o Brasil lutou junto na FEB, na Segunda Guerra Mundial. Ali, eu acho que estreitou muitos laços com o Exército americano. Tivemos acordos com o Exército americano de longa data, acordos de tecnologia, de material, de doutrina, e assim foi por décadas, por décadas. E o Brasil usa o armamento, o equipamento e a estrutura militar ocidental, padrão OTAN e, obviamente, padrão americano. Então, praticamente tudo que nós usamos são equipamentos ocidentais. E o Exército americano, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos têm intercâmbios constantes com as Forças Armadas. Intercâmbios constantes. Eu não tenho dúvida alguma de que informações são trocadas. Eu não tenho dúvida alguma que se tudo que os Estados Unidos têm sobre, obviamente, o que acontece na tríplice fronteira, que impacta diretamente a eles também, são informações que chegam para os militares brasileiros, chegam para a diplomacia brasileira, chegam à Polícia Federal brasileira. É assim que funciona. Isso é uma cooperação constante. A vinda desse almirante, ou de um general, ou de um brigadeiro americano, é normal no nosso país e já, com certeza, vem nessa linha de parceria que a gente colocou aqui. Essa viagem foi anunciada praticamente de última hora, quando ele já estava chegando no Brasil ontem, e nesse cenário aconteceu assim que o presidente Lula voltou da China, que claro é um rival estratégico dos Estados Unidos. O senhor vê que o timing dessa visita pode ter algum quê da disputa entre os Estados Unidos e a China envolvendo o Brasil? Não acredito que seja tão nesse nível de velocidade das ações. Essas coisas são mais lentas e elas já são estruturadas. Não se troca de uma hora para outra uma parceria militar estratégica que o Brasil tem com a OTAN e com os Estados Unidos. Não se troca doutrina, não se troca equipamentos, rádios, armamentos e logística, nada disso. Tudo é uma coisa praticamente imutável, é muito difícil de mudar. Então, o governo federal atual, o governo de plantão, ele se posiciona claramente procurando aliar-se ao outro lado, né? Ao lado chinês, ao lado do Irã, ao lado de países mais à esquerda, digamos assim, que são opositores aos Estados Unidos, sem dúvida. Mas eu acho que ele não tem, como governo, força de pegar o Estado brasileiro e colocar, obviamente, antagônico aos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito forte nesse aspecto. Mas como uma medida diplomática dos Estados Unidos, o senhor entende que eles podem também querer dar algum tipo de recado com o timing dessa visita que acontece com o general vindo logo após a visita de Lula à China, ou o senhor não vê nenhuma questão nesse sentido? É sutil, né? De forma sutil pode ser, mas com certeza os intercâmbios e essas ações elas são constantes. Isso não é uma novidade. A gente recebe inúmeros oficiais, inclusive generais, oficiais generais, digamos assim, que pegam as 3 forças todos os anos. Nós participamos de exercícios conjuntos, exercícios com Força Aérea conjunta, com Marinha conjunta. É preciso compreender que não é uma coisa que começou agora. Tipo, o Lula foi à China, no dia seguinte os Estados Unidos vem aqui dar um recado no Brasil. Sim,
A diplomacia militar existe e ela é muito forte no caso do americano. Sim, pode ser um movimento diplomático militar? Claro que pode. É uma maneira de se ver a coisa, mas de forma muito sutil. Eu considero que a vinda dele é sempre uma diplomacia militar, mas de forma sutil nesse momento. Não tenho dúvidas. Os Estados Unidos jamais abrirão mão de ter o Brasil como aliado na América do Sul. Eu não tenho nenhuma Perfeito. dúvida disso. E, Os general, Estados Unidos jamais abrirão mão de ter o Brasil, que é a potência regional da Latinoamérica, como aliado dos Estados Unidos. Aliado militar, aliado econômico. Veja as sanções. O Brasil foi, talvez a menor das sanções foi com o Brasil. O Brasil não foi sancionado em termos de importação americana. O Brasil foi colocado com 10%. E a gente cobra muito mais do que isso do americano. Então, considero que o americano olha para o Brasil com muito de per si, que é uma conversa antiga, né? Olha de lupa em cima do Brasil, e não acho que haverá chances de ter uma influência forte chinesa, ou russa, ou iraniana no Brasil, enquanto houver os Estados Unidos como potência mundial. E, general, outra das questões que eu queria abordar é que logo quando estava para vir essa visita, houve também um anúncio da Embaixada dos Estados Unidos, essa equipe aqui a gente coloca na tela, a respeito de recompensas de até 10 milhões de dólares sobre a ação do Hezbollah na América do Sul, a organização terrorista libanesa financiada pelo Irã. E o senhor, claro, também já tem, tanto como militar quanto como parlamentar, tem experiência na pauta das fronteiras e buscou mesmo em 2023, quando houve questões de atuação do Hezbollah no Brasil, uma audiência a respeito do assunto. Você pode trazer mais para a gente sobre o quão ampla é a atuação criminosa na Tríplice Fronteira, que informações a gente tem a respeito de ação do Hezbollah e também como pode-se haver um papel de combate coordenado com os Estados Unidos quanto a isso, porque são organizações também classificadas como terroristas por Washington. Muito obrigado. O Hezbollah, não só o Hezbollah e o Hamas, o Hamas é mais interno em Gaza, né? E o Hezbollah ele tem mais braços armados fora. Não que o Hamas também já não esteja buscando braços externos, no Catar e em outros países. Mas o Hezbollah já vem há muitos anos agindo na Tríplice Fronteira brasileira. Isso aí é de conhecimento da inteligência militar, é de conhecimento da inteligência do Brasil como governo federal e vários informes, vários dados mostram que os combatentes do Hezbollah e algumas pessoas de nível administrativo usam a Tríplice Fronteira para lavar dinheiro, para fazer, obviamente, remessas de dinheiro, busca de grana, busca de dinheiro, né? Dinheiro brasileiro, dinheiro paraguaio, dinheiro argentino, dinheiro que vem de negócios ilícitos e de negócios semi-lícitos. Porque o comércio transnacional na fronteira é um pouco flexível em qualquer fronteira. Estando na fronteira, você consegue passar de um para o outro, usar as melhores condições de um ou de outro. Então, você consegue, de uma certa forma, digamos, conseguir meios financeiros para subsidiar o Hezbollah lá no Oriente Médio, lá no Líbano, principalmente. É preciso entender dessa forma. Sim, o Hezbollah vem, ao longo de décadas, agindo na Tríplice Fronteira brasileira. Em termos de cooperação internacional, com uma visita que vem agora junto desse recado, existe algum tipo de cooperação militar com outros países, ou mesmo com os Estados Unidos, de alguma forma, para lidar com essas ameaças na Tríplice Fronteira? O governo atual dos Estados Unidos é um governo que tem se dedicado a combater os grupos terroristas, combater governos autoritários, ditaduras, tem ido para cima. Então, os grupos terroristas, onde quer que estejam, eles são alvo, sim, do governo americano. Quando você fala de alvo, não precisa ser um alvo militar. Às vezes é um alvo de inteligência, às vezes é um alvo de acompanhamento, às vezes é um alvo de uma política, uma diplomacia que você vai tirando o cara do jogo. Então, sim, eu acredito que
a atual gestão americana ela está focada em combater os grupos terroristas, tanto os fronteiriços no México, os narcotraficantes do México, traficantes de pessoas também, quanto grupos como o Hezbollah, que é um braço armado conhecido do Irã, é um dos braços armados do Irã. Então, o Irã arma o Hezbollah há décadas, usa como proxy dele próprio, arma o Hamas, arma os Houthis. É assim que funciona. Então, é preciso compreender o tamanho da luta e o tamanho da necessidade de uma potência como os Estados Unidos saírem da posição de descanso que estavam nos últimos 4 anos, posição de descanso, e se tornarem protagonistas nesse momento no mundo. O mundo precisa de uma posição forte da potência que é os Estados Unidos. É a grande potência do mundo. Infinitamente maior do que China, infinitamente maior do que Rússia. Então, infinitamente maior que a Europa. Então, quem tem que demonstrar força e impor que não haja liberdade para grupos terroristas trabalharem é realmente o governo americano. Claro que com parcerias com outros países, mas tem que ser com o governo americano. Usar os recursos da USAID não para promover estruturas complicadíssimas aí que eu não vou entrar no mérito, e sim para defender o mundo e principalmente o povo americano desses grupos terroristas, dessas invasões e por aí vai. Diante do cenário que o senhor falou a respeito de organizações terroristas, aqui eu trago uma matéria que eu coloco na tela. Isso é a respeito de laços entre o Hezbollah e facções criminosas brasileiras. Isso fala de uma investigação de 2006, mas mesmo antes disso, é dito que o Brasil teve envolvimento com o Hezbollah nos atentados de 92 e 94 na Argentina. Agora, logo antes dessa visita que veio dos Estados Unidos, foi discutida a possibilidade de que essas facções criminosas brasileiras sejam classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras e pudessem receber, então, claro, uma maior atenção de sanções financeiras de qualquer pessoa que esteja envolvida com elas, mas também atenção militar. Então, eu queria ouvir o senhor falar a respeito dessa possibilidade de que essas facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho, PCC, possam receber o mesmo tipo de tratamento que Hezbollah, Hamas, Houthis e outras organizações terroristas designadas pelos Estados Unidos. Olha, seria uma grande vitória para o Brasil se os Estados Unidos definissem de uma vez por todas que facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC sejam realmente grupos terroristas. Porque o que eles fazem no Brasil com o povo brasileiro é terrorismo. Não existe outra definição para o que é feito com a população. São ações tipicamente terroristas. E isso, claro que não agrada o governo de plantão, nosso atual governo de plantão, que obviamente tem aí sido leniente, bem educado, hein? De forma bem educada, tem sido leniente com essas facções criminosas, leniente com o crime, leniente com a realidade das cadeias brasileiras. Então, se já que o governo atual não quer enfrentar o problema, que o americano nos ajude e, obviamente, combata o terrorismo interno aqui no Brasil, que são as facções criminosas. Eu acho isso uma excelente notícia. Bom, perfeito então. Muito obrigado, general, pela atenção. Sei que o horário do senhor é corrido. Muito obrigado por tirar um tempo para nos atender e um prazer ouvi-lo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Sempre que precisar é só chamar. Um abraço para todo mundo.